Oi, gente, eu sou a Bruna, eu sou bolsista na Casa de José de Alencar e faço letras na Universidade Federal do Ceará. E hoje eu vim aqui dar início a uma série de vídeos destinada ao projeto literário do José chamado Perfis de Mulher. E serão 3 vídeos, cada vídeo direcionado a um romance do autor, um sobre Diva, um sobre Lucila e um sobre Senhora. Hoje eu vou aqui falar um pouquinho com vocês sobre Lucila e eu espero que vocês gostem. Para dar início, a gente vai falar primeiro um pouquinho do contexto histórico, falar um pouco do período em que o livro foi feito e o período em que o livro se passa, né? O Lucila é o 5º romance urbano do José de Alencar. Ele, como eu falei, faz parte de um projeto, né, o Perfis de Mulher, juntamente com outros 2 livros, Diva e Senhora. Lucila foi escrito em 1962 e se passa na sociedade fluminense oitocentista, né, no século XIX. Nesse vídeo nós vamos tentar compreender, nos atentar a algumas características desse perfil de mulher construído por José de Alencar. Nós vamos tentar perceber também como nesse perfil feminino há alguns traços que falam muito sobre a sociedade fluminense da época, né, século XIX. E são traços também que falam muito sobre a escola em vigor, né, a escola literária em vigor, o romantismo. O século XIX foi um período marcado por grandes mudanças aqui no Brasil. Mudanças políticas, mudanças na economia, na cultura. Com a chegada da corte ao Rio de Janeiro, a mulher da elite passou a ser vista um pouco mais fora dos ambientes domésticos, dos ambientes domiciliares. Então essa mulher da elite passou a frequentar alguns salões, alguns teatros, bailes, mesmo saraus. Só que assim, não era uma liberdade, né? Porque era obrigatória uma presença masculina. Então essa mulher ela tinha que estar acompanhada ou de seu marido, ou de seu irmão, seu pai. Haviam também algumas mulheres que se reuniam com outras mulheres em algumas casas. Elas se reuniam para fazer tricô, para costurar, e nessas reuniões era muito comum que houvesse a leitura de livros em voz alta, né? E esses livros, em sua grande maioria, eram livros europeus. O José de Alencar, ele queria muito trazer aqui para o Brasil algumas representações do feminino que já eram comuns lá fora, principalmente na Europa, né? Ele queria muito, ele tinha muita essa vontade. Ele tentou primeiro com a peça chamada As Asas de um Anjo, que conta a história de uma cortesã também, a protagonista é uma cortesã. Então é como se fosse um prelúdio de Lucila, né? Essa peça não foi aceita aqui. As pessoas criticaram muito, né? Teve uma crítica pesada em cima por dizerem que feria a moral, os bons costumes. Então José não foi bem sucedido nessa primeira tentativa. Lucila então foi uma nova tentativa de José de trazer a figura da cortesã para a literatura brasileira. E só que dessa vez ele não assinou a obra como José de Alencar. Ele criou um pseudônimo. E acredita-se que isso aconteceu porque o José, ele era um bocado de coisa. Ele era advogado, escritor e ele tentou uma carreira política. Então acredita-se que essa colocação de um pseudônimo foi mesmo para evitar uma mancha em sua carreira política mesmo, assim. Evitar que a literatura, o exercício da literatura viesse como um peso ou um impedimento dele conseguir ascender politicamente, né? Então acredito que foi por isso. E fora também o que, se fosse uma obra também igualmente criticada como foi As Asas de um Anjo, né, pela crítica literária da época, né, ele não teria seu nome ligado a ela. Agora partindo pro conteúdo mesmo do romance, né. Lucila é um livro escrito em primeira pessoa. Quem conta a história é Paulo, o narrador protagonista. Ele conta a história em cartas que ele envia para a senhora GM,
né? E nessas cartas ele vai contar então o romance vivido com Lúcia. É importante falar também que, como é contado em primeira pessoa, o foco narrativo é muito limitado, porque a gente só tem a visão de Paulo com respeito aos acontecimentos, né? Então fica algo realmente muito limitado e muito subjetivo. E com isso vem toda a questão de que uma visão, ela não é moldada sozinha, né? Ela é moldada socialmente. Então, Paulo vai descrever os acontecimentos de acordo com o seu olhar, que foi construído numa sociedade do século XIX. Então, a gente pode perceber mais ou menos como essa visão dele, a gente vai perceber mais ou menos como a visão dele foi formada, né? E como ele fala da Lúcia. Em Lucila, nós podemos perceber a personagem Lúcia como sendo uma personagem extremamente dual, né? Ela possui uma dualidade assim, muito presente. E o livro é todo marcado por conflitos psicológicos entre a Lúcia e a Maria da Glória. A Lúcia é, então, essa personalidade cheia de vontades próprias, autêntica e realmente, assim, poderosa mesmo, enquanto a Maria da Glória, ela é essa personalidade pura, ingênua, recatada. Na representação da Lúcia, a femme fatale aparece ligada diretamente à luxúria, à depravação, ao pecado, e também há uma ligação forte com a figura da Eva, personagem bíblica, né, que levou, de certa forma, ao pecado e à queda. E durante a orgia que acontece na casa de Sá, o nome de Lúcia é associado ao nome de Lúcifer, né? Então, seria essa figura demoníaca mesmo. Eu separei aqui um trecho para vocês em que Paulo fala um pouquinho da Lúcia. Ele fala assim: era uma mulher, mas as formas palpitavam, a carne latejava sobre os olhos que a devoravam. Os lábios comiam de beijos a vítima que lhes provocavam, e entre a cútis transparente corria o sangue que se precipitava do coração, espanando em cascatas. Em Lucila há um foco muito grande nos olhos da personagem, nos olhos de Lúcia, e essa é uma característica que vem assim desde o Renascimento, onde diziam que os olhos são como uma ponte para o desnudamento da alma. Então, há esse foco, sim, em Lucila. E, assim, na primeira parte, né, do livro, na primeira parte da narrativa, que logo em seguida há uma mudança, e a gente vai já falar sobre isso. Então, há esse foco nos olhos e também há um foco no cabelo negro dela e nas cores que ela vestia. Vamos agora falar dessa segunda parte, né? Nessa segunda parte do livro, a atmosfera então muda. É dado um foco maior em cores mais claras, em tons mais claros, neutros até, e é uma atmosfera mais iluminada, ensolarada. A construção da cena é mais clara e é um contraste muito grande com a primeira parte da narrativa, que o foco é dado no vermelho, no escarlate, né? Então há essa diferença. Isso vai ocorrer por um motivo. É nessa segunda parte que entra, então, esse outro lado da Lúcia, né? A Maria da Glória. Essa segunda parte da dualidade, que é a femme fragile. Então, por isso que a atmosfera muda. O que acontece? A Lúcia, ela passa então até essa imagem de ser ingênuo, puro, nessa segunda parte da narrativa. Isso acontece por quê? Porque ela vai revelar o seu segredo para Paulo. O motivo, né, dela ter passado a ser uma cortesã. E com isso, ela passa a assumir aos poucos essa face de Maria da Glória. Então, à medida que ela vai se martirizando, se mostrando arrependida e tal, ela vai cada vez mais se tornando essa face de Maria da Glória e deixando a outra, a de Lúcia, de lado.
E com isso, né, o comportamento da personagem vai cada vez mais sendo submisso e ela vai se negando e renegando as suas práticas e tal. E a figura dela é muitas vezes colocada aos pés do narrador protagonista, Paulo. E com essa postura de se colocar aos pés de Paulo, se colocar de joelho, ela vai se mostrando cada vez mais assim como uma pessoa obediente, resignada mesmo. Eu separei mais 2 trechinhos curtos, são 2 frases, em que mostra mesmo a Lúcia, né, como Maria da Glória, com os olhos baixos e submissa como uma escrava. Já o outro trecho com um olhar humilde e a expressão suplicante. Então que a gente pode ver bastante esse contraste, né? No início, a Lúcia mesmo, com as suas vontades, com seus desejos, e uma pessoa extremamente independente, forte. E agora, após ela conhecer Paulo mesmo, ela criar essa aversão ao seu passado e às suas práticas, ela então vai se mostrando uma personagem submissa. Essa submissão ela vai acontecer após a Lúcia se apaixonar por Paulo. Então as coisas vão mudando, as roupas mudam, né? Como eu falei, a atmosfera muda do livro, a cenografia muda. E a Lúcia, então, ela passa a se vestir de forma mais simples, mais suave, mais seca mesmo, mais neutra, sem todos os ornamentos que ela utilizava antes. Por meio desses elementos que eu falei e de alguns outros, né, a Alencar vai então construir uma personagem que vai abdicar da sua vida cotidiana, dos seus comportamentos, para tentar, através de uma caminhada de sofrimento, de sacrifício mesmo, uma possível libertação para a alma, né? E uma possível vida eterna. A gente tem que entender que no século XIX o padrão de mulher ideal era a mulher obediente, passiva, frágil, abnegada, submissa. Então, quando Lúcia passa a abrir mão de seus luxos, de suas vontades, ela passa a se enquadrar, a se encaixar nesse padrão que foi imposto socialmente. E é um padrão, assim, como posso dizer, enraizado também pela igreja. No século XIX, o pudor feminino ele estava diretamente ligado à contenção sexual. Então, isso para a época era assim de uma extrema valorização. Lúcia via então seu corpo como portador de uma podridão assim sem igual, algo realmente muito sujo e que mesmo com todo esforço não seria possível haver uma regeneração completa, já que esse corpo estaria marcado com o pecado. Agora sim, um pouquinho de atenção, porque agora eu vou ter que dar um spoiler. Porque assim, mesmo sendo um livro muito antigo, de 1862, eu não queria fazer esse vídeo com spoilers, porque, né, não queria deixar vocês na curiosidade mesmo pra ler. Só que agora é interessante pra gente poder concluir o pensamento com respeito a esse livro. É importante trazer esse pequeno spoiler, pequeno não, é grande spoiler. Para a sociedade oitocentista, era meio que impossível a figura de uma mãe ser associada à figura de uma cortesã. Lúcia engravida. Ela engravida e quando ela sente os primeiros movimentos de seu filho, ela fica desesperada, ela perde os sentidos. E de novo ela fala, né, depois disso, ela fala que era impossível porque seu corpo era envenenado. Então ela fala que era impossível ela gerar uma criança. Lúcia então adoece e ela fala que ela estaria adoecendo justamente por isso, por seu corpo ser um corpo impuro e que não era digno de ter uma criança, né, em seu ventre. Então ela morre grávida.
Agora, saindo da parte do spoiler, voltando pra análise do livro, né, pra esse nosso comentário, esse nosso vídeo, pra fechar o vídeo também, o José, ele traz com esse e com alguns outros romances uma ideia de que o amor faz com que a mulher se torne devota ao homem, e assim, não importando o perfil de heroína criado, né, pode ser mais forte, mais independente, mas quando ela se vê apaixonada, ela então se torna submissa. E com isso, né, a gente entende que as obras do José, elas refletem muito bem a moral rígida da época. Isso ocorre mesmo a gente percebendo que em muitos momentos o José traz essa ânsia mesmo de progresso. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui no comentário se você já leu o livro, se você não leu, mas ficou com vontade depois desse vídeo. Eu vou ficar muito honrada. E é isso. Tchau!